Então hoje daremos início no 25, capítulo 25. Leiam comigo. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joazá, Medá, Midiá, Gisabaque e Suá. E Jesuá gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-o ao Oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 165 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Hete, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laá-roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Obideel e Mibezão, e Misba, Dumá e Massá, e Adade, Tema, Júter, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo coberto de pelos, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo,
Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparava um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de mulheres, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era muito formosa. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em esta mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou-o Reobote. E disse: porque agora nos livros o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse:
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança, que não nos faça mal, como nós não temos te tocado e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Eu li o capítulo 26 até o versículo 35. Curta, compartilhe, clique no sininho e leia a Bíblia junto comigo. Fiquem com Deus. Tchau.